Por que esse lugar? Porque estamos dentro de uma APA, a APA de Macaé de Cima, uma área de proteção ambiental, e uma região em que a agricultura familiar é de extrema importância, é uma parte muito importante da economia local. E essa proposta do curso introdutório de sistemas agroflorestais sucessionais seria a possibilidade de trazer uma técnica para os agricultores e técnicos da região para que eles pudessem ter uma nova forma de plantar dentro de uma área de proteção, uma nova forma onde eles poderiam produzir o alimento e ao mesmo tempo preservar a floresta. E tudo começou de muitos encontros e muitas conversas entre o pessoal do Mutirão Agroflorestal, da Oficina Escolas Mãos de Luz e da Adné Florestal. Dessas conversas surgiu um desejo muito grande de fazer acontecer esse curso introdutório de sistemas agroflorestais sucessionais na região da APA de Macaé de Cima. Do patrocínio do Comitê de Bacias Hidrográficas dos Rios Macaé e das Ostras, nós conseguimos realizar o projeto no decorrer de 3 dias, onde conversamos muito. Bom, com o novo Código Florestal, né, que teve alguns retrocessos, mas uma coisa teve de interessante, é que foi realmente a permissão dos agricultores familiares plantarem agrofloresta nas APPs. Né? Então existe uma área que deve ser mais preservada, com espécies nativas, e a outra área pode ser trabalhada com EPP, com agrofloresta, com uma série de princípios a serem seguidos. Né? Alguns, a questão do uso agroecológico, não uso de veneno, uma diversificação, né? Ter no máximo 50% de espécies exóticas. Então, quer dizer, a inclusão realmente da agrofloresta para processos tanto de restauração, mas também da próprio uso da APP pelos agricultores familiares. Então agora é um momento importante de um entendimento de técnicos e agricultores dos processos realmente que levam o ambiente para frente e a gente se inserir neles, né? Floresta, mas florestas que sejam produtivas, que tenham o ser humano dentro. Então é bem importante a gente saber um pouco do ciclo de vida, das demandas de cada planta, né? De uma laranja, de um caqui, que pode dar produção para um agricultor, e como é que consorcia essas plantas com as árvores nativas que dão toda a diversidade e garantem assim, a fisionomia florestal, né? E todo o funcionamento e serviços ambientais das florestas. Então agora eu acho que é um momento muito importante, tanto para trabalhar a reserva legal como a APP, esse entendimento maior de agrofloresta. Quando fomos fazer a produção do evento, nós nos preocupamos muito, nós da Oficina Escolas Mãos de Luz, em eram muitas pessoas que queriam vir fazer o curso. Era um curso gratuito, né? E essas pessoas, como eu falei, eram muitas, e nós tivemos que fazer uma seleção, né? Priorizando os agricultores, técnicos da área e estudantes interessados, estudantes dessa área também. Bom dia, começa com alegria. Bom dia, começa com amor. O sol brilha, as árvores falam. Bom dia, bom dia. Bom dia. Temos que ter a consciência que nem tudo é o governo, mas sim as nossas atitudes pessoais. Se eu quero mudar o mundo, eu tenho que começar por mim mesmo, né, por minha casa, pelos meus vizinhos, pela minha comunidade, assim vai frutificar numa sociedade. A gente vai fazer um manejo aqui embaixo, de introdução do sistema agroflorestal em área de APP. E espero que todos nós juntos possamos aprender, porque nós podemos desfrutar da natureza para nosso benefício e para todo o ambiente. O caminho agora é o entendimento e desenvolvimento de projetos comunitários para não só gerar renda, mas gerar valores, né? Como você falou, resgatar as culturas tradicionais, seja os rezadores, os herveiros, os agricultores, outros tipos de produtores. E aos pouquinhos a gente vai forjando um sistema que o mais interessante é que ele vem de dentro, né? Essa é uma característica muito especial desse momento, é que as coisas elas vão se formando de dentro, elas não vêm de fora, né? Do Rio, de São Paulo, de Curitiba. É de dentro, ela tá brotando, né? Então esse é o meu barato também, é estimular essas ações que vêm de dentro para desenvolver a comunidade. O importante é que a comunidade se desenvolva e que atinja um nível de organização
que no futuro não vai ser necessário ter fiscalização, não vai ser necessário esse tipo de coisa que está diretamente relacionada ao órgão ambiental que eu represento aqui. Produzir floresta, plantar floresta é uma coisa que não é muito barata. Então, os sistemas agroflorestais eles vêm para ajudar a baratear, principalmente quando o fim é a recuperação dessas áreas que a gente precisa proteger, como as áreas ciliares. Ela ajuda a gente a gastar menos, a tirar um recurso dali, ter uma mata produtiva. E também falar em nome do programa Produtor de Água, que visa valorizar essas áreas importantes para a produção de água através da disseminação e do fortalecimento de boas práticas. E o sistema agroflorestal sucessional é considerado uma ótima prática, porque ele começa a aumentar a vida do sistema com benefícios para todos nós e o benefício para o coletivo, que é essa regulação da água. A agrofloresta para agricultores familiares é bem interessante por vários motivos, na verdade, de diversas formas, né? A gente sempre quer dizer que não existe uma receita, que a ideia é levar a sucessão, ter a consciência de ir melhorando a terra, né? De ser uma agricultura que cria recursos e não que exaure recursos, como a agricultura convencional. Enfim, dá para produzir bastante, né? Tendo uma terra boa, a gente acaba produzindo mais ainda o produto de qualidade e com a mesma produção em quilos por hectare, né? E o nosso foco hoje é defender a agricultura familiar aqui na região, né, no nosso município, no nosso estado e por todo o Brasil, se um dia Deus quiser, até fora do Brasil. Por quê? A segurança alimentar hoje depende da agricultura familiar tradicional e também das transições, né, para a agroecologia, para o orgânico. Porque nós sempre vivemos um novo mundo, nós temos que se libertar dessas grandes indústrias que nos massacram, tanto os agricultores como os consumidores. Nós somos hoje vítimas de um sistema que corrompe o ser humano já na sua alma, desde criança. A gente aqui, por exemplo, o Brasil é o maior consumidor mundial de agrotóxico, né? E não é à toa, porque na verdade a monocultura não nos pertence. A monocultura é uma coisa de climas temperados, né? Ela é óbvia para um clima temperado. Para um clima tropical, a gente põe uma monocultura num lugar que é muita diversidade. Todos os seres vão dizer, isso aqui não existe, isso aqui não é daqui, não é natural. Então os seres viram pragas. São as formigas, são os cupins, são todos que a gente chama que são otimizadores dos processos de vida. Quer dizer, eles vão nos indicar que aquela planta para aquele lugar não está no momento adequado e mesmo se estiver também muito pobre em diversidade. Então trazer novamente para a roça, para o campo agrícola, a própria tradição dos consórcios agrícolas. Isso imita exatamente esse movimento natural de geração de mais vida. A gente tenta diagnosticar a área, em que ponto ela está, que plantas estão ali, o que elas estão indicando, elas são exigentes, não são, como é que está o terreno, muito compactado, pouco. E a gente tenta aproveitar o máximo possível todo o recurso que tem ali. A gente vai exatamente identificar como é que está naquele momento, aquela área, quais são as plantas que estão ali, como é que está a situação, vamos ver o solo, o que tem já de matéria orgânica ali acumulada. Então esse é o primeiro momento nosso dessa identificação, para junto com o objetivo do agricultor aqui, que é o Jailton, aí a gente vai traçar um plano, um planejamento, para com as espécies que ele quer plantar, a gente determinar um pouco como que vai ser, se vai ter canteiro ou não, como é que vai ser as linhas de plantio. É uma área que tem muito arbusto já, pouquíssimas árvores da vegetação inicial da floresta. E com essa análise, então, o que foi feito foi o aproveitamento de toda essa matéria orgânica que já estava gerada por esses arbustos e essas plantas dessa vegetação denominada macé. Esses arbustos... Uma capoeira. Uma capoeira é tipo, quando a gente chama de capoeira na nossa região aqui, a capoeira mesmo é de 4 a 5 anos. Aqui isso aqui é uma macega. A macega é, que a gente diz assim, é trabalhada, seria a maneira do nosso pessoal antigo, tradicional aqui, trabalhar como fosse a nossa horta. Vai lá, roça aquela macega lá e requeima para plantar um feijão, que na época certa do feijão. Vamos plantar uma couve lá, um alface, aquela coisa assim. Já falei um pouco sobre o que aconteceu, aqui era um pasto de descanso, né? E antes de voltar a ser pasto, a gente plantava inhame aqui, banana, meus tios tinham aqui, eu também na nossa época eu plantei inhame aqui. E a gente agora quer recuperar, né, nessa área de APP, que a gente está beirando uma rua e um rio, um córrego. Quer dizer, aqui não se pode construir mais nada. A gente vai trabalhar com a cultura
vamos dizer que era muito usada aqui antigamente também, consorciada. Banana, aipim, com hortaliças, né? Com alguns outros tubérculos, tipo nabo, mais tarde, quem sabe, a própria beterraba, são semeadas aqui. Para nessa área aqui a gente voltar a ter uma renda e mostrar também para a nossa própria família e para os nossos amigos agricultores da região aqui que é possível, né, manter as margens do risco protegidas e dentro de uma área de SAFs também ter uma renda extra. Para não se perde essa área, como é dito. Ah, não pode mais nada. Não pode sim. O grande desafio foi, através da prática tradicional da região, que é com a ferramenta, quando manual, com a ferramenta foice, organizar todos esses troncos, galhos médios e galhos finos de folhas, de forma que eles retornassem ao solo, criando uma grande camada protetora e dando comida suficiente para a vida que fica nele e controlando a água que desce do céu, às vezes com muita intensidade, que pode provocar erosões. Realmente sair do veneno vai exigir uma mudança, né, no planejamento e na organização de utilizar plantas que são para a terra. Então, ao mesmo tempo que ele está preocupado com plantas para ele, né, que entra aí as hortaliças, depois entra a banana, entra o inhame e entra os citros, a gente tem que pensar como que a gente vai manter essa hortaliça no começo. Opa, eu tenho um esterquinho, então a hortaliça no começo até parece que vai bem. Mas depois tem a banana e a mandioca e o inhame que dura um pouquinho mais. Então quem que vai manter esse solo rico? E ele ainda está pensando na laranja lá na frente, que é uma planta que dura um pouco mais ainda. Então quem que vai continuar gerando matéria orgânica suficiente para ele ter uma laranja sadia aí na frente? Então por isso que a gente pode, tentando organizar e em função do que você tem de mão de obra, que é entre a foice ou de uma roçadeirinha ou algum outro equipamento, de utilizar o próprio margaridão, de utilizar a própria marianeira como fontes de matéria orgânica para a manutenção da vida do solo e aí sim a manutenção dos citros e da banana. Uma outra é que é a proteção do solo. Nós não precisamos ter uma mata numa agrofloresta, nem é necessário, mas é sempre necessário você ter algumas árvores que elas estão protegendo o chão. Né? Isso é que é fundamental. Né? Além depois dela vai dar uma matéria orgânica muito boa, que você vai ter que cortar uma hora ou outra, algumas coisas e tal. Mas, fundamentalmente, que é o nosso trabalho, a gente sempre tem que pensar na proteção do solo. Porque se você tem 5 metros ali de onde uma matinha ciliar, mas seria ideal se você tivesse, como assim, um parque dos 3 picos, tem uma zona de amortecimento. Todo parque tem uma zona de amortecimento. Isso aqui seria uma zona de amortecimento da mata ciliar. Né? Então você vai produzir alimento, mas vai proteger também o solo para que evite erosão, essas coisas todas. Tá todo mundo junto, é rapidinho. Todo mundo faz uma parte, ó. Rende rápido. Então esse material podado, resultado dessa operação de poda, foi colocado perpendicularmente à linha da água descendo o terreno, para exatamente segurando essa água e facilitar a infiltração dela ao longo do perfil do solo. Resolvemos deixar essas estacas paralelas umas às outras, formando um caminho
que, se caso elas rebrotassem, fica fácil para o agricultor roçar. E além de roçar, esses caminhos feitos estão ao lado dos canteiros. Canteiros de horta, ou seja, nesse caso plantado couve chinesa. Aliás, junto com a couve chinesa, aipim. Junto com a mandioca foi plantada sementes de árvores nativas, que vão realmente ocupar o espaço muito mais lá na frente, ou seja, vão talvez fazer sombra daqui 10 anos talvez, e fruteiras também, que o agricultor vai querer um pomar. Então o canteiro, que hoje é um canteiro, amanhã ele vai virar um pomar. Tudo isso vai gerar o quê? Matéria orgânica. A poda gera matéria orgânica. Essa matéria orgânica é fundamental para a produção de solos. Por quê? Porque alimenta a microvida do solo. E é ela que vai transformar aquela energia em minerais novamente, para esses minerais voltarem na forma de vida. Então nós estamos imitando uma dinâmica natural, que é da ciclagem dos nutrientes. Então, quando a gente pega essas sementes e vai imitar o processo natural que acontece na natureza, a primeira forma de imitar é a alta densidade das sementes. E a segunda forma é pegar cada ciclo das sementes e combinar entre as espécies. Então, as sementes de ciclo de vida mais curto, junto com a ciclo de vida médio, e a outra com um ciclo de vida um pouco mais longo. A Oficina Escola Mãos de Luz, né, que atua na região há 18 anos, tem até um tempo parecido com o Mutirão Agroflorestal, que também tem essa idade. Acho que é muito interessante, porque é um pessoal que trabalha com educação aqui, pode enraizar a ideia, né? São pessoas que estão aqui realmente atuando na região, com uma capilaridade grande, que podem ajudar a trazer a agrofloresta realmente para esse ambiente. A Oficina Escolas Mãos de Luz foi feita com muitos mutirões, doações e mutirões. E por que eu estou falando isso? Porque o mutirão é fundamental para se fazendo junto, se faz muito mais. E esse sistema de plantio agroflorestal é também uma forma de se plantar em mutirão. Precisa de muita gente para fazer junto. As pessoas podem fazer junto num terreno aqui, podem se juntar para fazer num terreno lá. É uma coisa que precisa da união de todos, é fundamental. Eu espero que todos possam ter essa oportunidade de plantar, experimentar, vivenciar e celebrar juntos a agrofloresta. Só sai agrofloresta quando houver mutirão e muita festa. Só sai agrofloresta quando houver mutirão e muita festa. Só sai.